Bom dia, queridos amigos, que a nossa manhã seja de muita luz, que os Espíritos nos amparem, trazendo para nós a lucidez do Evangelho, que possamos dia a dia mergulharmos em nós mesmos para compreendermos melhor as nossas atitudes. Hoje nós vamos encerrando este capítulo 25º, que nos convida a muitas reflexões sobre nós mesmos. Nós vamos ler o Evangelho. Não vos afatigueis pela posse do ouro. Não vos afatigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurar saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entretanto, na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao saíres desta casa ou cidade a poeira dos vossos pés, digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículo 9 a 15. Naquela época, nada tinham de estranhar essas palavras de Jesus. Dirigiu a seus apóstolos quando mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhido na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os tempos antigos somente se conservavam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiasse na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça dos que o recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas dos caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os conhecereis. Quanto aos que não se quisessem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que o amaldiçoassem, que se lhes impusesse, que usasse de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fosse embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém torceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não animatizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje o é,
pela brandura. Capítulo 4, itens 10 e 5. Ó Jesus, quanta luz o Evangelho nos traz no campo do entendimento, do discernimento e do desejo de ampliar a compreensão em relação aos ensinamentos de Jesus. Auxiliai-nos, Mestre, a darmos este mergulho, a fim de que todos nós possamos sentir a grandeza do seu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Queridos amigos, essa lição, ela nos remete a um pensamento tão sublime, que é o respeito que devemos ter para com o outro. Kardec nos mostra aqui uma questão bastante interessante sobre esse respeito, visando o costume da época em que não tinha o movimento que tem hoje, e que as pessoas atravessando os desertos, como tinham na Judéia, é para eles ainda muito complexo. Então, o que ele mostra? Ele mostra para nós a necessidade de acolher as pessoas. Tanto precisa analisar a pessoa que acolhe, como a pessoa que bate a porta. Então, nós observamos que esse costume da época, ele tinha a proposta de acolher os nossos irmãos, de dar a eles toda essa possibilidade de serem acolhidos naqueles corações. E nós vamos analisando isso, sabendo que muitas vezes, para nós, a palavra impossível é muito grande. E será que nós recebemos qualquer pessoa no nosso lar? Hoje isso torna muito difícil, quase impossível. Sem que a gente conheça esses transeuntes que batem a porta, como é que nós vamos colocar na nossa casa? Então, nós precisamos entender que muitas dificuldades foram herdadas por os costumes, por outras aquisições, mas aqui Jesus, sabendo e reconhecendo que muitos poderiam ser saqueados, né? Saqueados mesmo pelo dinheiro, por aquilo que traziam, porque eles estavam viajando, nós podemos perceber que a colocação de Jesus aqui que mais nos chama a atenção é o não convencimento às pessoas que estão em trânsito, porque muitos saques davam pelo dinheiro, porque nós precisamos entender que existe muitas questões que nós não podemos vacilar, que é a questão do serviço integral a benefício dos outros. Nós, muitas vezes, temos medo justamente pelo nosso egoísmo ainda. Mas nós temos que entender que o tempo mudou, a evolução mudou, e próprio Kardec nos mostra que se Jesus trouxesse essa mensagem hoje, falasse para os discípulos hoje, talvez ele não falasse da mesma forma. Mas a lição maior disso tudo é a questão, se nós estivermos com uma pessoa, seja em qualquer condição, na própria casa, na rua, no trabalho, se nós quisermos falar da nossa doutrina e aquele outro não quiser ouvir a nossa palavra, é que nós devemos sair daquele ambiente sem nenhuma
propositura de raiva ou de insatisfação. Jesus nos deixa uma parte bem simbólica: sacudir o pó dos vossos pés. Nós sabemos que o que será sacudir o pó? Que pó é esse? Não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito na base da vida, em face da ignorância, da perversidade que nós podemos encontrar na nossa caminhada junto às pessoas que desconhecem o valor da doutrina, ou por nossas próprias experiências que não nos relata, não nos mostra também o sentido da vida, o compromisso do outro. Então, sempre vamos ter esse desejo de confiar, mas não impor. Então, muitas vezes, nós não somos recebidos não somos recebidos com hostilidade. Nós somos recebidos muitas vezes até com uma certa simpatia. Porém, eu preciso dizer-lhes que não é isso que nós queremos. Nós não podemos, de forma alguma, convencer quem quer que seja. O ensinamento, ele é mais profundo. Ele vai nos recomendar a extinção desse fermento doentio. Lembrando da parábola do fermento, que o fermento é aquele pó que coloca na massa para crescer. Não deixa crescer esse fermento doentio no seu pensamento, irmão. É isso que Jesus está nos dizendo. Sacudir o pó dos pés não é guardar nenhum rancor, nenhum ressentimento, porque nós sabemos que existe muita ignorância e cada um tem um tempo. Qual é o meu tempo? Às vezes eu tenho um filho dentro do meu lar que não pensa como eu mesmo que eu tenho ensinado. Eu preciso pensar que eu tenho irmãos que não comungam da mesma forma que eu comungo. Então, muitas vezes, nós precisamos entender a recomendação de Jesus, que o amor prossegue e que nós devemos sempre caminhar pela a linha reta do bem. Essa que é a proposta de Cristo. E que nós possamos, muitas vezes, construir dentro de nós, nessa edificação espiritual que o mundo nos oferece. E nós também precisamos compreender de que forma nós vamos saudar as pessoas, de que forma nós vamos nos dirigir à pessoa. Hoje eu tenho visto muitas pessoas nos procuram e pelo um caminho que é orientado, que às vezes é o mais fácil, mas é o mais triste para muitas pessoas. Quando a pessoa está com alguma dificuldade, que procura a casa espírita, ou procura algum companheiro, e ele logo diz para ele: isso é mediunidade, você precisa de frequentar uma reunião mediúnica. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que eles não sabem nem o que é mediunidade, porque mediunidade todos temos. Nós não sabemos quais são os conflitos que o irmão está vivendo. Nós não sabemos do ambiente em que ele vive. E a primeira proposta não é já dar a resposta para este irmão, mas é envolvê-lo com nosso amor, tirar a poeira que está no pensamento dele, para que ele possa vir estar conosco no Evangelho e que o Evangelho possa tocar o seu coração e servindo nas suas necessidades. As pessoas, elas estão em dor, muitas delas por não compreenderem nem quem são e nem compreender que a vida, ela tem uma relação muito próxima entre o que fui ontem e o que sou hoje, com as influências que nós recebemos. Então, Jesus, ele não estava referindo a questão que eu tenho que ser sincero naquela hora sobre as questões. Não, você precisa de conhecer a mediunidade. Você tem que conhecer a doutrina espírita. Não, não é assim, amigos. É preciso entender o que é essa lição de sacudir o pó das sandálias.
O que poeira é esta que muitas vezes cai no pensamento? E é por isso que Jesus nos advertiu: sacudi o pó das sandálias, tirai o medo da pessoa, dê-lhe segurança primeiro, e não fique guardando dentro de nós as mágoas, os ressentimentos. Jesus referia simplesmente ao pó, aquilo que nós muitas vezes guardamos conosco. São essas energias deletérias que nós guardamos, são as mágoas infundadas, sem pensar na dor do outro. Então, nós vamos ver que essa palavra poeira, sacudir o pó, está ligado à poeira do ciúme, à poeira da tristeza, do desencanto, da lamentação. Por isso que nós precisamos ver que às vezes a pessoa se adoece pela poeira da inveja, da vaidade, do azedume do seu pensamento, do seu sentimento, porque o orgulho ficou ferido. E é preciso que a gente possa, então, que nós que estamos numa posição de compreender melhor aquela situação, que a gente possa agasalhar, que nós possamos amparar, iluminar o pensamento desse irmão, a fim de que ele não venha a sofrer mais. Não temos o direito de criticar, não temos o direito de falar aquilo que nós pensamos para o outro. Cada um tem o seu tempo. E onde nós não conseguimos ajudar, é preciso que a gente faça o silêncio. Muitas vezes nós não estamos preparados naquela hora para trazer qualquer coisa, nós silenciamos, agasalhando o irmão em nosso coração. É preciso que a gente possa, cada dia, esperar que Deus nos ajude nas horas certas, com a intuição, com o afago dos nossos corações. Não podemos, de jeito nenhum, colocar lenha na fogueira. Tem muita gente que gosta de colocar lenha na fogueira, e essa fogueira é a fogueira da ignorância. Então, nós precisamos repensar e lembrar, meus amigos, que a lição de hoje ela é tão atual, porque muitas vezes nós não conseguimos acalentar aqueles que estão junto de nós. Não joguemos pedras e nem critiquemos o outro. E uma coisa que eu gostaria de deixar no coração de vocês, não vale a pena, viu, meus amigos, colecionar as mágoas e as queixas para que depois, numa hora, você derrame tudo aquilo numa lama de fel. Não vale a pena. Muitas vezes nós guardamos ressentimentos por não olharmos para dentro de nós. Sejamos corteses e jamais pensemos que nós somos superiores a quem quer que seja. Se ele hoje está em dor, amanhã podemos ser nós. Mas sejamos corteses, tenhamos gentileza, sejamos uns pelos outros. Imaginemos nós numa situação que estamos inteiramente só. Então, não isola, não. Não procure o outro para te ajudar. Mas quando somos procurados, saibamos compreender, saibamos ouvir. E jamais nós queremos que o nosso irmão venha a ser humilhado, criticado. Não tiremos isso de nós. Tira esses pontos doentes que estão em nosso coração. Se nós recebermos alguma ofensa, que a gente possa pensar que a resposta foi impensada. Não guardemos nós as lembranças aflitivas, elas geram em nós pontos mortos. E esses pontos mortos são referências doentias que provocam em nós certas enfermidades. Que Jesus nos abençoe e não nos afaguemos, não nos aprisionemos no ouro, não nos prendemos para a posse do ouro, porque a posse do ouro é temporária, nada vale e nada fica. Precisamos ter conosco
a essa questão que o Evangelho nos trouxe nesta manhã, a respeito de que nós não podemos nos ater às questões que vão nos cansar, que vão nos afatigar, que vão nos trazer maiores dificuldades pela posse do ouro. Que Jesus nos abençoe e olhemos sempre a quem nós devemos nos dirigir, porque não são todos que nós temos condição de hospedá-los, não no nosso lar, mas em nossos corações. E assim nós agradecemos a Jesus por os ensinamentos tão grandiosos que Ele tem nos trazido, cada dia, cada vez mais, rogando aos amigos espirituais que nesta hora possam nos transmitir o passe, fluidificando as nossas águas. Senhor, que cada um peça o que necessite, cada um peça o que mais lhe incomoda para que ele possa vencer a si mesmo. E que a paz e alegria seja constante em nossa vida. Amigos queridos, receba o nosso abraço e procure a partir de agora tirar o pó da inquietação, da discórdia do seu coração. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Que assim seja.